Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje o nosso papo é sobre gestão. Continuando a nossa série sobre assuntos ligados à escolha dos candidatos nas eleições, vamos falar sobre como administrar bem. Obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã e tem reapresentação depois do programa Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e faça também os seus comentários aqui. Para colocarmos o Rio de Janeiro no lugar de destaque que ele merece no Brasil e no mundo, o fundamental é uma boa gestão. Essa ideia tem aparecido em todas as conversas relativas a todas as áreas que abordamos aqui no Gente do Rio. Como escolher as pessoas certas para que atuem nos lugares certos e se sintam estimuladas a realizar um ótimo trabalho. Como investir nos produtos e equipamentos melhores, mais modernos e com os menores preços. E, fundamentalmente, como fazer tudo isso preservando o meio ambiente, a natureza. Sobre esses e muitos outros assuntos, vamos falar hoje com dois grandes gestores, o médico Josier Vilar e o engenheiro Ricardo Piquet. Piquet é o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, entre outros cargos. Vilar é presidente do IBKL, de Soluções Educacionais para a Saúde, e do Fórum Inovação Saúde, entre outros cargos também. Todo mundo aqui, né, faz muita coisa ao mesmo tempo. Verdade. Não é, José? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada também, Piquet. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos conversar sobre o Rio de Janeiro. É isso. E o José que se define como um rio maníaco. É verdade. Que vem a ser um rio maníaco. O Rio maníaco, a gente podia chamar também de Flamengo maníaco, Fluminense maníaco, Botafogo maníaco, Bangu maníaco, América maníaco, Vasco maníaco. Essas tribos todas, elas se reúnem e têm como denominador serem amantes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de pessoas que amem a cidade. E eu acho que nós todos aqui somos rio-maníacos, porque tentamos contribuir de um jeito ou de outro para que a cidade seja um lugar aprazível para você viver, para você trabalhar, para você empreender e para você visitar. Nós temos que cuidar dessa cidade. E um bom rio-maníaco não precisa ter nascido aqui, não. Eu não nasci no Rio de Janeiro. Nenhum dos dois, aliás. Nenhum dos dois. Nem eu, nem o Piquet. Mas você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade pequenininha, no interior do Rio Grande do Norte, chamada Caicó. Mas eu vim para o Rio muito pequeno. Aqui eu me criei meus filhos, aqui eu me formei. Eu sou um apaixonado por essa cidade. Eu me considero carioca, até porque eu já sou carioca honorário mesmo. Então, eu sou um amante da cidade. Por isso, eu me considero um rio maníaco. Tenho mania de Rio. Eu não troco o Rio por lugar nenhum do mundo. Nessa altura da minha vida eu já podia ter ido embora daqui para muitos lugares, mas não vou. Eu não abro mão de viver nessa cidade que eu amo tanto. Eu acho que ela tem muitas coisas boas e eu quero contribuir para que ela seja esse lugar atrativo para se viver, principalmente, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar. E você, Piquet, já é um pernambucano carioca? Então, Trocou a cidadania? Não, eu nasci em Recife, né, como Josier, escolhi a cidade do Rio de Janeiro para morar 23 anos atrás, mas eu já frequentava o Rio de Janeiro, a família da minha mãe é daqui, a minha avó, e desde a minha infância eu frequentava as praias da Barra, o Alto da Boa Vista, a Quinta da Boa Vista, a Tijuca, né? Morava onde? Na Conde Bonfim, minha avó, perto da Praça Sans Pena. Então a nossa praia para o tijucano era subir o alto e descer para a Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Eu, a minha infância inteira, não cheguei a vir a Ipanema, Leblon, porque a minha praia era outra. E tenho grandes lembranças da minha infância, da minha família, não só do Rio, mas de Saquarema também, onde minha avó tinha uma casinha lá muito simpática. E de 99 para cá, resolvi me mudar a convite para trabalhar e trouxe a minha família com os filhos pequenos. E hoje são grandes, são pais de família, tenho 2 netos cariocas, né? E assim como o José também tive o privilégio de ter o título de cidadão carioca reconhecido aqui
por uma cidade que me acolheu e me permitiu fazer tanta coisa bacana. E como José, sou apaixonado pelo Rio. Tenho uma família em Recife, 5 irmãos, minha mãe, meu pai faleceu há pouco tempo, mas continuo aqui, somos o único dos 2 lados que mantemos a casa aqui no Rio, né? Então, muito bem-vindos, eu como carioca, né? Muito Acolho obrigado. aqui no Muito Gente do obrigado. Rio, muito bem-vindos. E o importante é isso, esse programa é para discutir as coisas do Rio, quem está no Rio, quem está fazendo pelo Rio. E como hoje nós vamos falar de gestão, essa coisa da boa gestão passa por todas as áreas. No último programa, por exemplo, nós entrevistamos aqui, eu entrevistei aqui, 2 profissionais, 2 especialistas em segurança pública. Um coronel da PM e um delegado da Polícia Civil. E qual foi o diagnóstico deles? Qual é o principal problema da segurança pública? Gestão. Falta na segurança pública, gestão, experiência de gestão, métodos, enfim. E você já descobriu isso há muito tempo, né, José? Porque, como médico, percebeu que não adianta exercer bem a medicina, a tarefa fim, se você não tem por trás uma gestão e políticas inclusive públicas, de gestão, né? Sem dúvida. Eu acho assim, você primeiro precisa, para ser um bom gestor, você tem que desenvolver as competências para ser um bom gestor. E competência para ser um bom gestor é você ter conhecimento do assunto que você vai lidar, você ter habilidade para conduzir as coisas, porque você sabe, você conduzir pessoas não é uma coisa muito simples, ela tem complexidades, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem as suas manias, os seus hábitos, os seus desejos, que são coisas absolutamente normais, que seja assim. Então, José, muitas vezes o gestor mostra para a pessoa, faz ela ver habilidades que nem ela mesma sabia que tinha, né? Eu não tenho dúvida. Isso é muito frequente você perceber isso, nessa questão do acolhimento das pessoas que trabalham como você, como gestor. Porque gestão é pessoas, é processos e tecnologia. O mais importante são as pessoas. As pessoas é que fazem as transformações na vida, no mundo. Não são os processos, não são as tecnologias. Processo e tecnologia... As pessoas criam os processos. Exato, né? e tem que cumprir processos. Então, você ser um bom gestor, você precisa saber gerenciar o seu tempo, você precisa saber gerenciar os problemas e você precisa saber tomar decisão. E para você tomar decisão, você tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade e tem que ter atitude de liderança. Um líder, ele é transformador. Por isso que os bons gestores são bons líderes. Eu não conheço bom gestor que não tenha boa liderança. A gente até encontra um gestor financeiro que ganha muito dinheiro, mas não sabe se relacionar com as pessoas e não retém, não forma equipe. São incapazes de transformar a sociedade através das pessoas com que ele trabalha. Eu acho que isso é uma coisa até das relações modernas, né, Piquet? Foi-se o tempo daquele chefe que era impositor, top-down, mandão, que gritava, que humilhava. Hoje não, né? Principalmente os mais jovens querem qualidade de vida, querem qualidade do trabalho, e aquela história de ficar 24 horas no trabalho, trabalhar até... Isso é mais gestão do tempo, não Sem quer dúvida. dizer que trabalha mais, né? É verdade. Eu acrescentaria a aula de José, que além da competência, da habilidade e da atitude, a responsabilidade. Todo líder tem a sua responsabilidade proporcional ao impacto que ele causa na sua sociedade, no seu meio. Eu acho que é esquisito da responsabilidade para todos, principalmente os jovens que desejam construir a sua carreira, que desejam crescer, que desejam mudar e transformar o cenário em que vive, é ter em mente a responsabilidade que ele assume na medida que ele vai galgando espaço, liderando pessoas. Eu sempre digo a responsabilidade social de um sujeito que administra um jardim, que administra plantas é uma. A de um líder, de um professor é outra, de um artista é outra, de um presidente é outra.
A responsabilidade da fala de um presidente, o impacto do que ele fala, tem que ser medida na responsabilidade que ele tem e na influência que ele observa em quem está ouvindo. Então, esse quesito da responsabilidade, às vezes, tem faltado em líderes, em pessoas, às vezes em artistas, que não dominam ou não têm a noção do impacto da sua fala na influência da sua comunidade, dos seus seguidores. Então, acho que esse quesito da responsabilidade para os líderes hoje é fundamental. E vocês dois estão juntos num projeto que tem causado um impacto muito legal, muito positivo para o Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã, né? Bom, esse é um equipamento genuinamente carioca, que hoje inspira vários museus no mundo, e ele foi pensado para ser um espaço de diálogo, de debate com a sociedade sobre alguns temas focados nas mudanças que estão vindo pela frente. Basicamente as mudanças climáticas, mas a relação do homem com a natureza, que nós chamamos da sustentabilidade, e a relação do homem com ele mesmo, dentro dos seres humanos, que a gente chama de convivência. A partir desses dois pilares éticos, a gente endereça todos os conteúdos, todos os debates, inclusive a exposição principal do museu. Então, de fato, nós discutimos esses quesitos. A exposição principal? A exposição principal hoje é uma exposição que remete a 5 grandes experiências. Cada experiência, ela elenca com uma das perguntas que a humanidade sempre se fez. A primeira é de onde nós viemos, a segunda, quem somos, a terceira, onde estamos, a quarta, para onde vamos e última, como queremos chegar lá. Então, essas reflexões podem oferecer ao sujeito que vai visitar o museu uma oportunidade de refletir, de agregar informações e ajudá-lo a tomar decisões hoje que vão mudar esse amanhã. Então, o conceito filosófico do museu é que o amanhã é hoje e hoje é o momento de agir. O amanhã não é uma data fixa no calendário, mas é um momento que você constrói hoje para usufruir lá na frente. Então, o amanhã é um futuro muito próximo, de 40, 50 anos, que seja possível você atuar hoje e usufruir desse amanhã melhor que desejamos. E mais do que isso, diversidade de pessoas, participar daquelas reuniões do Museu do Amanhã, dos encontros do Museu do Amanhã. Tem muita atividade de uma lá, riqueza. né? Roda de leitura. E olha, tem um dia que é de graça, acho que é terça-feira, né, Piquet? De graça, então todo mundo tem que ir lá na terça-feira de graça. Vai no dia que é pago também. Também, para ajudar o museu. Para ajudar o museu. Mas se não tiver dinheiro, vai na terça-feira, as crianças, os idosos, todo mundo. É um espetáculo o Museu do Amanhã, você está lá naquele prédio construído por um arquiteto espetacular que é o Calatrava, o visual da Baía de Guanabara, o entorno daquilo ali. Eu vou te dizer um negócio, só isso, a visita, já é suficiente para emocionar o carioca a ter mais autoestima, a dizer, pô, essa cidade merece eu dar um pouquinho de mim. E é o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Você tem reunido líderes para pensar em transformações, coisas novas para a cidade e para o Estado Sem também, dúvida. até, né? Porque a importância do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro no Estado, ela vai irradiando, né? As coisas, a cultura, enfim. Tudo que é feito aqui vai para o interior também. O que eu tenho feito, não só eu, uma série de pessoas tem feito, é o seguinte, eu já estou com a minha vida pessoal, profissional organizada. Então, eu resolvi o seguinte, eu vou dedicar um pedaço do meu tempo e da minha energia, porque eu ainda tenho essa energia, para ajudar a cidade, ainda o Estado. Não, né? Tem muita, né, Piquet? Para ajudar essa cidade e esse Estado que me acolheu tão bem. Então, nós temos um grupo chamado Juntos Somos Mais Rio, e que tem lideranças não só empresariais, tem estudante, tem gente da favela, gente da pobre, rico, remediado, tem de tudo ali. É importante pensando essa a cidade, diversidade. pensando a cidade, dizendo o que é melhor, como é que a gente combate a segurança, como é que a gente consegue mais segurança, o acesso da educação seja melhor, o acesso aos serviços médicos seja para o pobre. O pobre precisa ter acesso às coisas da mesma forma que o rico tem. Não estou dizendo que todo mundo, sempre vai ter pobre, vai ter rico no mundo, mas não é possível que a gente tenha um hospital onde só o rico possa ter acesso e um hospital para pobre que não tenha tudo que está dentro daquele, em termos de tecnologia, de capacidade de resolver o seu problema. Não é razoável que uma pessoa fique 2, 3 anos com uma doença articular sem poder operar uma prótese, aguardando uma vez no SUS, enquanto o outro que tem um plano de saúde, em 15, 20 dias resolve.
Eu não estou dizendo E que nem não, alguém não é jantando razoável. num restaurante de luxo e o outro Não sem tem o que nada para comer. Tem que ter, vai comer no boteco, como eu vou aqui no Galeto Satis, que é o meu boteco predileto, eu vou lá comer o meu franguinho. É um entendendo? pé limpo, né? Mas vai, tá entendendo? Não é possível que o pobre não tenha acesso a essas coisas. Então eu acho que a grande discussão que nós temos no nosso grupo é como garantir o acesso. Essa é a palavra-chave, acesso. Como garantir o acesso à população de uma forma em geral, seja rico, seja pobre, seja remediado, a uma escola de boa qualidade, a um hospital de boa qualidade, a um transporte, a uma habitação de boa qualidade. Essas são as questões que nós estamos discutindo lá. E como nós podemos contribuir efetivamente para isso acontecer. Por isso, desculpe só terminando, prestem muita atenção nessa eleição, votem no candidato que se comprometa com acesso. Essa é a questão. Pergunte ao seu, que seja lá quem for, de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de alto, não importa. Pergunte a ele como é que você vai lutar para garantir o acesso da população às coisas que ela necessita. Se você tiver uma boa resposta, esse é o candidato. Falando em acesso, vocês lá no Museu do Amanhã têm o projeto Vizinhança do Amanhã, certo? Isso. E que vocês garantem o livre acesso, assim, grátis, para a população ali do entorno. Temos aqui Saúde, Gamboa, Santo Cristo, os Morros da Conceição, do Pinto, da Providência e do Livramento. Todo esse pessoal vai no Museu da Manhã, tem acesso à cultura e as informações totalmente de graça, certo? Na verdade, a gente, desde o início, antes de inaugurar o museu, a gente começou a desenvolver uma estratégia para envolver diversos públicos do Rio, de fora, estrangeiros, mas começamos com os vizinhos. Chegamos lá depois deles, então pedimos licença a eles para nos instalarmos, convidamos eles para visitar a obra, explicar o que significaria aquele museu na vida deles, o que poderia ser útil para a vida deles e criamos um clube de vizinhos do Amanhã. Hoje são mais de 5.500 vizinhos de uma população de 30 e poucos mil visitantes ali, moradores ali do entorno, que podem visitar o museu a qualquer dia com um acompanhante. Mas além disso, nós diversificamos a nossa equipe contratando gente da região, quase 20% da equipe moram na região, a gente tem o correto termômetro do que acontece ali através desses colegas de trabalho. Nós desenvolvemos alguns projetos com a vizinhança, um projeto entre museus, patrocinado por uma fundação francesa, onde a gente traz 1.200 alunos por ano para visitar o Museu da Manhã e mais 24 museus do Rio de Janeiro. Chamamos os professores, agora as mães querem participar, porque conhecem pouco a cidade que vivem. Olha que bacana, né? Como é que elas se manifestaram querendo participar? O programa Entre Museus começou só com crianças das escolas daquela região, com um professor e um mediador nosso, um historiador, um produtor que conheça a região, que conheça as ruas, os bairros do Rio de Janeiro, no destino do Museu da Manhã até os outros museus que fazem parte do programa. Daí professores que se interessaram em participar e algumas mães pediram para integrar o grupo, que circulam com o transporte pago pelo programa. Então, além disso, temos um programa chamado Mauá 360, para discutir a qualidade de vida, o que é que está acontecendo ali que a gente não percebe, como dar luz aos problemas da região dentro do Museu da Manhã. Isso nos dá uma relação muito legal com a vizinhança, desde o início. Fizemos um evento, inclusive, antes de abrir para a população do Rio de Janeiro, fizemos um evento exclusivo para eles, né, 2 dias antes. Essa relação com a vizinhança nos trouxe uma série de experiências de aprendizado com eles. Isso aconteceu... Por exemplo? Por exemplo, você saber que não adianta você montar um posto de saúde ou de vacinação no museu ou em qualquer lugar da cidade sem ter acesso lá. Nós negociamos um ponto no museu e um ponto lá dentro. Na pandemia, nós negociamos captação de recursos para entregar alimentos e utilizamos não nossa equipe, mas a equipe de instituições, 4 instituições, na verdade são 7 instituições parceiras nossas naquela região, que nos ajudam a conversar com a população, a entregar os benefícios, a montar na escola de samba Vizinha Faladeira o ponto de vacinação, o ponto de testagem gratuito, de maneira que você começa a interagir com a cidade. E no próximo bloco, o que é etarismo? Como gestores estão investindo para superar esse problema? Você sabia que existe uma rede social só com informações sobre dados de saúde, do setor de saúde?
Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já e a gente vai contar tudo isso. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, Ricardo Piquet, e com o presidente do IBKL de Soluções Educacionais para a Saúde, Josier Vilar. Josier, quando você fala em treinamento, você diz que os médicos, o pessoal de saúde tem que estar muito bem treinado para possíveis novas epidemias. Aí a gente já fica até arrepiado, né? Porque acabou de passar por uma pandemia dessa. O que é isso? É uma profecia? Não, não é uma profecia, não. Nós temos um problema no mundo hoje. É um problema. Foi um grande avanço, mas é um problema, que é a superpopulação do mundo. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. E no mundo em que as questões climáticas e as questões ambientais estão se transformando de forma acelerada. Uma destruição do planeta, levando a um aquecimento global. Isso leva a um risco muito grande de desenvolvimento de novas doenças que poderiam estar congeladas há séculos, milênios, e que agora elas estão com o aquecimento global aparecendo essas doenças novas. Então, se não bastasse isso, né? Ainda tem os que são contra a vacina e o sarampo voltando, né, Piquet? Não, uma série de situações em que a comunicação tem sido muito ruim. Esse é um fato muito relevante que nós precisamos, e eu agradeço, Mônica, a oportunidade de estar aqui, porque isto é um assunto... A gente é que agradece poder te receber. Não, esse é um assunto gravíssimo, a questão da comunicação na saúde, por exemplo. A população mundial, a população brasileira e a população carioca e fluminense, em particular, porque nós estamos aqui, precisa saber que existem riscos de novas epidemias. Os cientistas, que são os cientistas que estudam isso, já definiram isso. Apenas não se sabe quando e como acontecerá, mas que ela acontecerá é certo. Para isso, nós precisamos ter informação correta. E como é que eu tenho uma informação correta? O governo atual foi uma tragédia do ponto de vista da comunicação durante a pandemia. Nós não temos, só temos possibilidade de ter uma informação correta se nós tivermos dados. Então, o que falta na saúde é uma estruturação de dados que nós possamos construir informação e, a partir dessa informação, poder disseminar uma comunicação com credibilidade. Não adianta, porque você viu durante a pandemia, o presidente da República falava uma coisa, o ministro da Saúde falava outra, os prefeitos e governadores outra, as redes sociais outras. Era uma loucura, a população ficou totalmente sem saber o que fazer. Tira a máscara, bota a máscara, junta, não junta. Então nós precisamos. Foi daí que vocês sentiram a necessidade de construir uma rede social, a Trust? Sem dúvida. Só com informações sobre saúde? Não somente construir a rede social Trust, que a gente construiu no Fórum Inovação Saúde, como nós estamos dedicando uma grande energia para construir uma base de dados chamado Data Lake, um lago de dados, que, garimpando dados que existem no setor público. Importante que as pessoas saibam que hoje o DataSUS tem um aplicativo chamado Conect SUS, onde você pode, se entrar no Conect SUS, ver a sua vida de saúde, seu certificado digital de vacina, está tudo lá. Nós precisamos usar essa informação que está lá a partir dos dados que estão no setor privado, nos planos de saúde, e no setor público, no DataSUS. E a partir desses dados e dessa informação, ter comunicadores como você para fazer isso ser disseminado para toda a população. Por isso nós criamos essa rede social Trust, que é para poder ajudar a população a entender e com credibilidade o que está acontecendo na saúde do mundo e do Brasil. E vocês estão em que plataformas com essa rede? Nós temos várias plataformas. Instagram, Facebook? Estamos no Instagram, Facebook, nós temos canal no YouTube, enfim. Nós estamos disseminando através da iniciativa, #IniciativaFIS. Entrem lá e acompanhem a gente, é uma organização sem fim lucrativo que visa exatamente discutir os temas de saúde para possibilitar e garantir o acesso da população aos serviços de saúde de boa qualidade. Falando em informação e sustentabilidade, vocês estão com uma exposição lá no Museu da Manhã, que é a exposição do Sebastião Salgado. Isso. E a gente não se comunica só
através de palavras, a gente se comunica através de imagens, da importância da sustentabilidade, das terras indígenas, que são coisas, são polêmicas que estão colocadas no momento, né, Piquet? Mas a essência dessa discussão, seja com base nas informações, é a ciência. No Museu da Manhã não há fake news. Nenhum museu, em tese, por princípio, não pode ter fake news, porque são informações baseadas na ciência. Se os nossos líderes, se os políticos adotassem essa postura de só tratar com informações baseadas na ciência, já era um grande passo, porque evitaria estar disseminando informações que não têm base científica, não têm comprovação de eficácia. Então a gente diz, por isso, que a ciência é um grande veículo de suportar essas crises todas. Falando da crise da pandemia que você mencionou, eu não canso de dizer o seguinte: o mundo hoje é muito melhor do que antigamente. Eu sou otimista por isso. Não é? Na Primeira Guerra Mundial só existiam 16 países democráticos, hoje são quase 300. Em 1940, a expectativa de vida era de 40 anos, hoje é de 75. Se tirar a pandemia e tirar a mortalidade infantil, você vai para 80 anos. A gente tem acesso, 75% da população do mundo hoje é letrada, mais da metade é mulher. Então, a gente tem um mundo muito melhor. Tem gente que vai se basear numa utopia do passado e começa a dirigir ações e interpretações equivocadas, porque a utopia do passado, que um famoso escritor chamado Bauman diz que a retropia não funciona para hoje. Então, o melhor caminho hoje que a gente tem para seguir esses caminhos seguros é com base na ciência. E essa nossa maior expectativa de vida nos leva também ao maior tempo de produtividade, né, de estarmos produtivos. E agora nós temos um problema chamado etarismo, ou seja, as pessoas mais velhas não são valorizadas no mercado de trabalho. E até isso vocês estão abordando lá no Museu da Manhã, A gente pode conectar esse tema do etarismo com o anterior que você mencionou da exposição de Sebastião Salgado. Sim. Né? A gente se comunica por várias imagens, por foto, por desenhos, pela arte, por tudo. A arte, eu digo que muda o cidadão, a cultura molda a sociedade. Aliás, a sociedade tem a cultura que merece, né? A gente precisa analisar onde nós estamos hoje no Rio de Janeiro. Mas essa conexão do etarismo e da valorização das pessoas que têm mais idade, das pessoas mais maduras, podem ser inspiradas nas culturas indígenas. O índio é incapaz de respeitar um sábio, um ancestral ou um mestre da sua tribo. Nós precisamos aprender um pouco com esses índios, com esses indígenas, de maneira que, a partir dessa sabedoria, você não negaria, por exemplo, a opinião de um sábio, de um pai, de um avô, de um professor mais maduro, mais velho, que possa trazer alguns insumos que o jovem não tem, né? E conectando essa exposição, aliás, quem não viu, vá visitar a exposição Sebastião Salgado da Amazônia. É uma exposição, está lindíssima, é o fruto de um trabalho de Sebastião Salgado, que é hoje o fotógrafo vivo mais importante da fotografia no mundo, é quem provoca grandes volumes de visitação no mundo inteiro, desde a sua obra Gênesis até agora a Amazônia, que será mais visitada no mundo certamente. Nós estamos com a exposição aqui, nós apresentamos Sebastião em Londres, fez em Londres, em Roma e agora vai apresentar em Berlim, no início de outubro. Nós temos o prazer de apresentar isso e discutir a partir dessa exposição vários quesitos de aprendizagens com os saberes indígenas, inclusive o respeito aos os mais velhos e as oportunidades para quem tem mais idade, né? A gente diz que o Museu do Amanhã é uma casa de diálogo, né? E é para escutar, para conversar, para provocar reflexões. E nesse sentido nós temos uma grande exposição de Sebastião Salgado, que foi na Amazônia por 7 anos fotografar achados da natureza e das tribos indígenas, algumas que nunca tinham contactado com brancos, né? E tem uma espetacular exposição lá. Mas nós convidamos agora tribos indígenas, personagens dessas tribos, que possam vir ao museu e trazer a sua arte. Fotografias etnomídia, Iandê Morundu é o nome da exposição, para que eles possam trazer o olhar deles, as das fotografias tribos, que eles fizeram. que eles estão tirando em celular, e nós vamos apresentar ao lado da exposição de Sebastião Salgado. Eu acho que é uma experiência rica,
a gente vai querer promover um debate com eles e ouvi-los diretamente o que eles viram nessa exposição, o que eles estão trazendo no olhar deles próprios, para que a gente possa tirar boas conclusões do que a floresta, do que a Amazônia pode nos ensinar. E no combate ao etarismo, vocês têm um programa para valorizar os saberes dos 50 mais, nós, né? Isso. Na verdade, a gente vai fazer projetos em pra causa essa própria, mesa né? aqui, né? Projeto para causa própria. Mas a ideia é que a gente possa discutir e do jeito que a gente foi, trazer a diversidade para a equipe e para as oportunidades do museu, trazer a diversidade também na questão etária. Promover ações afirmativas para jovens acima de 50, né? Que a gente possa compor com a energia de jovens menos experientes e creio que vai fazer diferença. Nós já temos alguns exemplos que nós saímos estudando e queremos experimentar ainda esse ano um projeto dessa natureza para que a gente possa mostrar os diversos saberes e valores de diversas faixas que podem se compor tranquilamente e oferecer uma exposição mais rica. José, você fala muito do médico como gestor, do profissional de saúde como gestor, né? E agora, na educação, nós também temos essa questão. Nós adotamos a eleição direta para diretor de escola, que deve ser preservada, é a melhor forma, mas muitas vezes o bom professor ou o professor mais querido não é o melhor gestor. Vocês têm pensado no grupo de vocês como preparar essas pessoas, depois de eleitas, para que elas desempenhem essa função da melhor maneira, os professores, eu acho que nós, os profissionais de educação? Na área da educação, nós deveríamos dar exemplo para toda a sociedade. Não é porque eu sou simpático aos pais ou às crianças que eu vou me candidatar a diretor de uma unidade educacional. Eu tenho que ter as competências, eu tenho que ter conhecimento de gestão, habilidade para conduzir os problemas e uma atitude de transformação e liderança. Isso é o que forma a competência para o cara ser um bom gestor. Não pode ser diferente nos professores. Todo professor que quiser pode se candidatar a diretor, desde que ele demonstre que tem as competências para isso, que ele tem conhecimento de gestão, que ele tem habilidade e que ele tem atitude para ser um líder. Conhecimento, ele tem que adquirir para ser gestor. Não é eu quero ser gestor, quero ser o presidente da rede Bandeirantes, eu vou chegar aqui e vou ser o presidente da rede Bandeirantes, eu tenho que ter conhecimento do que é essa mídia, das coisas que fazem aqui, enfim. Mas isso é importante então, também o poder público oferecer, mas, né? Então, o poder público tem que preparar aqueles que desejam fazer a carreira de gestão dentro das escolas, tem que ser preparado e aí selecionado entre esses aquele que foram apresentar para os pais o seguinte, olha, um pré-requisito para o professor ser diretor é ele ter sido aprovado num curso de gestão de escola pública, gestão pedagógica. Nós não temos pedagogo no Brasil praticamente mais. Olha, o governo, desde o governo da Dilma, eles mandaram um monte de gente para fazer cursos no exterior, num programa espetacular de qualificação profissional no exterior, de Ciência Sem Fronteira. O nome era esse, Ciência Sem Fronteira. Sabe quantos pedagogos foram enviados para fazer isso? 0. Nenhum pedagogo saiu daqui para ver os modelos educacionais na Europa, nos Estados Unidos, para trazer essa experiência para o Brasil. Então, o que nós precisamos é que dentro das escolas elas sejam transformadoras e que sejam eu diria assim, um piloto para que o político, para se candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, ele passe também tenha avaliado previamente se ele tem competência para isso, se ele tem conhecimento de políticas públicas, se ele tem habilidade para conduzir problemas, se tem atitude de transformação. É o chá. Essa é a palavrinha correta para medir competência. Se nós tivermos o chá, vamos votar no cara para qualquer função. Se não, não votamos. E é assim que a gente tem que fazer. Chá com R, que tem uma responsabilidade. Agora tem um chá com R, tem uma responsabilidade no final. Piquet, um dos programas que eu achei muito legais do Museu da Manhã é o Mulheres na Ciência e Inovação, né? Isso. Que aliás, está com as inscrições abertas, né? É um projeto que começou com a expectativa e com o apoio dos nossos patrocinadores do museu. Aliás, patrocinadores que só por eles o museu está aberto hoje, né? Hoje
100% dos recursos que mantém o museu são de ordem privada, nos conversaram conosco para que a gente pudesse construir esse projeto Mulheres na Ciência, trazendo um incentivo a mais para que as mulheres possam participar de cursos de formação e ministrar e investir e pesquisar em cima das áreas de exatas, ciência, matemática e arte, para que eles pudessem, nos seus locos, poder transformar, incentivar as mulheres a seguirem essas carreiras de exatas. Então, nós fizemos vários cursos, a soma dos últimos 3 anos dava um pouco mais de 300 formandos. Com o advento da formação híbrida, online e presencial, que foi acelerada pela pandemia, nós temos, na última edição do ano passado, uma formação não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, em uma única edição, mais de 360 professores, mulheres, formadas nesse tema. E nós estamos abertos agora, esperamos que a gente possa superar esse número e trazer cada vez mais mulheres para essa área. E como se inscrever? As inscrições vão até entrando no quando? site do museudoamanhã.org.br, a pessoa pode identificar, se inscrever e terá o nosso retorno. A expectativa nossa é que cresça, assim como outras formações que nós vamos abrir, com o apoio de alguns centros de pesquisa de universidades que são parceiros nossos e que serão coordenados pelo nosso gerente de desenvolvimento científico, hoje no museu, que é o Davi, e o Fábio Scarano, um professor da Universidade Federal, que está junto conosco, não só nessa formação, mas na criação da primeira cátedra Unesco dentro de um museu no mundo. Será uma cátedra de letramento do futuro, Future Literacy, que vai ser base para a formação de vários cursos. É uma disciplina que a Unesco está levando ao mundo inteiro para trazer habilidades para lidar com o caos, habilidades para fazer desenhos de futuros possíveis, que no fundo é a essência do Museu do Amanhã. José, vamos falar da iniciativa FIS? Vamos. Temos FIS Week, uma série de eventos grandes, importantes. Explica a gente primeiro o que é a iniciativa FIS. A iniciativa FIS é o Fórum Inovação Saúde. Ele é uma instituição sem fim lucrativo que reúne as principais lideranças do setor da saúde do Brasil inteiro para discutir várias coisas. Nós temos lá vários pilares: governança, gestão, empreendedorismo, comunicação, pesquisa, inovação, desenvolvimento industrial. Por exemplo, nessa cadeia produtiva da saúde, durante a pandemia, ficou patente que o desenvolvimento industrial na saúde do Brasil, ela está totalmente parada e obsoleta. Nós tivemos que comprar do exterior, uma vergonha, né? Comprar máscara, comprar luva do exterior. Nós temos uma capacidade produtiva no Brasil que é gigante. Só que essa é uma consequência, não foi só o Brasil também, não. O mundo inteiro, na globalização, decidiu concentrar a produção na China e na Índia por conta de custos de produção para ficar mais barato. Só que ninguém imaginava que nós poderíamos ter uma situação na questão da saúde, uma pandemia, o mundo inteiro precisando ao mesmo tempo dos mesmos produtos. De milhares. E aí funciona naquela lógica, Mônica, farinha pouca, meu pirão primeiro. Os países mais ricos compraram tudo e nós ficamos a ver navio. Então, o que nós discutimos no Fórum Inovação Saúde é o que fazer para o Brasil ser autossuficiente em governança, gestão, empreendedorismo, incentivar essas coisas, a inovação. Nós temos, nesse mundo digital que a gente está vivendo, eu acho que é uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro ser uma grande liderança na área da inovação em saúde. E a gente está aqui estimulando... Inovação em tudo, né? Mas na saúde, que é onde eu estou atuando, eu digo, lá a nossa iniciativa FIS tem trazido essas startups, nós já elencamos 250 startups no Brasil de jovens. Esses jovens cabeçudos, calça rasgada, cabelo grande, aquela gente de bermão, aquela gente que você... Mas é tudo gente inteligente. Que vira à noite, fica pedindo pizza e inventando coisa. É essa gente de fora para dentro que vai trazer a solução para os nossos problemas de acesso à saúde. Se nós formos depender das pessoas que estão dentro do setor, as pessoas tendem a permanecer do jeito que estão, naquela área de conforto, mas não percebem que existe uma demanda reprimida
de serviços de saúde gigantesco e que esse mundo digital, a telemedicina, o metaverso, os algoritmos que estão aí para desenvolver os blockchains e fazer a gente tomar decisão com base em predição, em promoção, em prevenção de saúde, é isso que vai resolver uma boa parte dos nossos problemas. E é isso que a iniciativa FIS tem feito. Convido você, Mônica, a nos visitar, mesmo que virtualmente, www.fis.org.br. Mas se quiser visitar a gente fisicamente, edifício da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 9º andar. Vocês vão ficar encantados com o que vão ver lá essa garotada jovem trabalhando. E no próximo bloco, como um médico virou gestor. E um pernambucano que adotou o Rio e foi adotado também por ele. Duas cabeças inquietas e suas visões sobre o lado lúdico da nossa cidade e do nosso estado. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, Ricardo Piquet, e com o presidente do Instituto de Soluções Educacionais para a Saúde, Josier Vilar. Piquet, eu quero falar agora sobre uma iniciativa da qual você participou e foi pioneiro e lançou, que é o projeto Jovem Aprendiz, Aprendiz Legal. Bom, na verdade, essa é uma iniciativa que já deveria existir há bastante tempo. Quando você lembra do Sistema S, o A do Sistema S, do Senai, do Senac, o A é aprendizagem, né? Mas, por lei, não era permitido que outras instituições trabalhassem formação de jovens na categoria de aprendizes. Então, em 2000, surgiu uma lei 10097, em 2000, regulamentada em 2001, que criou a oportunidade de várias instituições não governamentais, ONGs, como proponentes de projetos de educação de jovens de 14 aos 18 anos. E depois foi ampliado de 18 a 24. Isso para a gente aqui no Rio de Janeiro, que vive esse problema da violência, é tão importante para os jovens vislumbrarem uma outra perspectiva que não a da criminalidade. A riqueza desse projeto, que deveria beneficiar milhões de brasileiros nessa faixa etária, é uma lei que infelizmente não pegou. Não pegou. Existe uma lei, as empresas têm cotas para cumprir, mas não precisaria nem de lei para que isso existisse, porque jovens de 14 aos 16, é a única forma que ele pode ser contratado dentro da CLT é como aprendiz. E ele, passando 2 anos, a partir de 16, ele pode ser contratado pela CLT. E nessa experiência de 14 aos 18, que eu acho que seria o foco de qualquer governante, trazer aprendizes nessa faixa, que é a faixa que você vai para um caminho ou para o outro. Né? Imagina no Rio, todas as comunidades, os jovens que estudam, precisam estudar, precisam estar matriculados para ter direito a um salário mínimo hora. Se ele trabalha 8 horas, se ele trabalha 4, ele tem 50% do salário mínimo com todos os benefícios que a lei oferece. E você tem 4 dias na empresa e 1 dia num centro de formação, de maneira que você possa acompanhar a vida desse jovem na empresa onde ele trabalha, na comunidade e na escola, que ele possa se acompanhar. E mais do que isso, a gente fez vários padrinhos e madrinhas de jovens dentro das empresas, para acompanhar se ele estava sendo pontual, se ele estava vindo bem vestido, se ele estava se comportando, se ele estava bem na aula. Esse é um conjunto de fatores que apoia, que dá o suporte ao jovem aprendiz, que deveria existir em larga escala, independente da lei. Nós criamos um projeto desse na época na Fundação Roberto Marinho. Hoje já atenderam a mais de 300 mil jovens no Brasil inteiro e queremos voltar a esse programa dentro do Museu da Manhã. Já temos os nossos aprendizes num projeto que nós administramos há 8 anos em Recife, que é o Museu do Frevo, Pasto Frevo. Recebemos semana retrasada 40 jovens em situação de risco para trabalharem dentro dos equipamentos culturais do Recife com a formação nossa e com o apoio de uma instituição local formadora. Esses jovens, abrigados dentro das empresas, das escolas, das suas instituições, podem fazer a diferença. O que nós estamos querendo oferecer, e vamos produzir isso, uma formação de aprendizes do amanhã, para que todos os aprendizes beneficiados pela essa lei dentro da cidade do Rio de Janeiro tenham a oportunidade de estar alguns dias dentro do Museu da Manhã, tendo informações sobre essa pauta do amanhã,
a pauta da manhã que fala de ciência, de pesquisa, de natureza, de meio ambiente, de convivência, de respeito às diferenças, de desigualdades, para que ele possa levar para onde ele for parte do conhecimento que está dentro do Museu da Manhã na sua formação como aprendiz. Eu queria abordar um assunto com vocês também, que eu abordo com todos os convidados que vêm aqui para falar sobre desenvolvimento do Rio de Janeiro, e a gente até falou de São Paulo, que é a nossa invejinha que a gente tem do interior de São Paulo, que é tão desenvolvido, tão rico. O que falta? Falta o quê? Gestão para que o interior do Rio vire um interior de São Paulo, digamos assim, em termos de desenvolvimento, de riqueza? Olha, eu acho que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais ricos em ativos. Eu digo sempre aqui, a gente está sempre discutindo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem dois grandes ativos, que é a cultura que é produzida e a natureza que o Rio de Janeiro ganhou, né? E isso da cidade se expande para o estado inteiro. Mas do ponto de vista da natureza, o estado é riquíssimo. Eu falava antes de chegar aqui com o secretário de Turismo do Rio, que é nosso amigo, parceiro Sávio Neves. Sávio já esteve aqui no programa com a gente. E ele estava em cidades do interior com vários ativos que estão sendo desenvolvidos, na verdade estão sendo mostrados, iluminados, porque você num raio aqui do Rio de Janeiro de 2 horas e meia, 3 horas, você tem coisas maravilhosas. No mar, na serra, no Vale do Café, atrativos espetaculares. E eu acho que falta articulação, falta sim uma boa política, falta gerir esses espaços, conectar e ver quais são os meios que se precisa para atrair um turista de uma cidade, ou até de outras cidades fora do estado do Rio de Janeiro, para frequentar esses lugares. Eu acho que desses dois ativos nós estamos passando por algumas dificuldades em diversos níveis, né? Federal nem se fala. Você trabalhar com as questões ambientais, com as riquezas da natureza, trabalhar a cultura, incentivo a cultura para gerar emprego. Essas atividades que viram em torno da cultura, você tem atrativo em qualquer lugar qualquer cidade que trabalha a sua identidade local para atrair pessoas para viver, para ter uma experiência nova que não tem na grande cidade. Então eu acho assim, do ponto de vista da riqueza, o Rio de Janeiro não deixa a desejar São Paulo em nada, pelo contrário, né? Mas precisa de uma certa gestão da riqueza natural, engajamento, né? Político. Eu acho isso, eu acho que falta decisão política. Nós tivemos muita falta de sorte no Rio de Janeiro, dos últimos governadores, a maioria foi preso ou foi expulso do governo por corrupção, por malfeitos. Então, eu reitero, tomemos cuidado com quem nós vamos escolher agora, olhemos essa questão como uma prioridade para o nosso estado, para a nossa cidade. A gente tem que saber escolher o parlamentar, o deputado, o senador, o governador. São pessoas que podem nos ajudar muito a desenvolver, através da sua liderança, o que precisa ser desenvolvido no Rio. Eu acho, sabe isso, São Paulo dá essa demonstração de maior profissionalismo e eu penso que a gente tem muita oportunidade para ser desenvolvida no interior do estado. Eu acho até o seguinte, no próximo debate da Band eu vou sugerir que você chame o governador, os candidatos a governador, assim, canta um samba enredo aí que eu quero ver, se você sabe. Faz um pé com bola. Já foi ao Maracanã quantas vezes? Foi à praia alguma vez? Está antecipando o meu ping-pong final, é isso? É isso? Se o cara não sabe nada, não pode ser governador. Então vamos lá para o nosso ping-pong final. Vamos. Canta um samba aí. Eu não sei cantar samba. E você, Piquet? Não, veja, eu sempre participei de sambas e de frevo juntos, né, na minha infância, mas pratiquei muito samba aqui ao longo desses anos. Praticou samba? Como é que é? Tem escola de samba? Qual a escola de samba? A minha escola de samba é Portela. Eu sou a minha portelense. Mangueira. Eu tenho um certificado de serviços prestados à Mangueira que muito me orgulha. Sambista com certificado. Eu frequento a Portela, vou muito lá. E time de futebol? Eu sou flamenguista de primeira linha, vou a Maracanã, não perco um jogo e vamos ser campeões do Brasil, da Libertadores e da Copa Brasil. Há controvérsias, né? Mas... Eu sou simpático ao Fluminense, da minha origem náutica, eu não posso torcer para o rubro-negro em hipótese alguma, entendeu? Lugar que mais gosta no Rio, não pode dizer Museu da Manhã, tá? Nem mar, nem nada. Não pode. O lugar que eu mais gosto do Rio é Ipanema. Eu adoro Ipanema. Acho aqui o Arpoador, muito particularmente, um lugar bonito, espetacular. Né?
Bom, já que não posso dizer Museu da Manhã, eu vou dizer que a praia e a vista que privilegiada... Eu ia perguntar qual é a paisagem e vocês já falaram de paisagem. O lugar que mais gosto não é exatamente a paisagem. Mas é o lugar que você gosta de estar, né? Uma figura que é a cara do Rio. Para mim, o Evandro Mesquita. Para mim, é a cara do Rio, é a cara do Brasil. E para mim, é o artista vivo mais importante, mais impressionante, que eu gostaria muito de tê-lo perto do museu em breve. Chama-se Gilberto Gil. Comida favorita? Feijoada, adoro feijoada. Também. Adoro feijoada. Se quiser, pode me convidar toda semana que eu estou dentro. Adoro. Eu adoro feijoada, mas eu gosto muito do cozido. Cozido também adoro. Muito bom. Um boteco? Bom, eu sou frequentador do Galeto Sats, né? Do Galeto, né? Mas eu gosto do Bar Pérola também. Adega Pérola. Adega Pérola. O meu boteco preferido é o Bar Lagoa, desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Gosta de ser maltratado? Aquela fama dos garçons. Adoro ser maltratado, adoro tomar um chopp. Fui ontem lá. A fama dos garçons mal-humorados, né? Mas é lenda. A turma lá é muito profissional. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo que diz que a especialidade dos garçons no Rio é não olhar para o cliente. Eu acho que isso é um absurdo paulista falar isso. Não é paulista não, é carioca que mora em São Paulo. Pelo menos no Bar Lagoa não, mas em outros pode até acontecer. Não passa uma semana sem. Não passa uma semana sem ver um jogo de futebol do Flamengo. Essa religião, meu marido tem essa religião também. Religião, né? Pode ser qualquer jogo. Eu não passo a semana sem tomar um chopp. O chopp me alegra. Um superpoder que gostaria de ter. Piqueira fabricadinha. Já foi. Olha, eu sinceramente, sem demagogia, eu gostaria de ter um superpoder de garantir o acesso da população pobre aos serviços de saúde de qualidade no Brasil. Isso daí já não é um superpoder, é outra pergunta que eu vou fazer aqui. Eu queria ter um superpoder para corrigir as grandes injustiças do mundo. E quando acontece que você não pode fazer nada, dá uma frustração, dá uma certa angústia, né? Se eu tivesse esse poder, eu gostaria de exercê-la. Um ídolo. Um ídolo? Eu admiro demais um ídolo vivo, Fernando Henrique Cardoso, e um morto, Mahatma Gandhi. Eu tenho alguns ídolos, eu poderia dizer um morto, que é o Mandela. Eu tive a surpresa de ler e admirá-lo muito e desejo que vários políticos seguissem o exemplo dele, de resiliência, de superação. E hoje eu tenho um cara vivo que me dá muita alegria quando eu leio, quando eu escuto, que é o ex-presidente Obama dos Estados Unidos. E se eu pudesse escolher mais um terceiro, eu volto a falar do meu ídolo nas artes, na música, que é o Gilberto Gil, que para mim é um cara visionário e presente. Cheio de ídolos, bacana. Um sonho. Um sonho. Eu tenho tantos sonhos, assim, eu vou escolher... Que bom, né? Que bom ter tantos sonhos. Muito bom. É o sonho da educação. Eu queria tanto, o meu sonho é que todo menino, como eu fui um dia, tivesse acesso à educação de boa qualidade. Eu acho que a educação é transformadora, é salvadora e devia ser a religião de todos nós. É pela educação que se tem o caminho da salvação. Eu vou dizer que o meu primeiro sonho também é a educação, mas como o José já mencionou a educação, eu diria que o segundo era acesso à saúde de qualidade. O melhor SUS do mundo. Eu acho que a gente tinha que trabalhar com isso. Eu acho que é um motivo de estresse para qualquer cidadão brasileiro não ter a certeza de chegar à velhice e não ter direito a um remédio ou uma assistência ou uma internação. A gente tem assim a base pronta e assim é uma frustração ver um político que chega ao poder e não administra ou não tenta investir numa estrutura de saúde com acesso de qualidade para todo mundo. Trocaram os sonhos, né? O médico que sonha com a educação e o professor que sonha com a saúde. E eu agradeço aos dois a presença aqui, ótimo. Esse papo muito legal, muito bacana e muito produtivo que tivemos aqui. Muito obrigado. Prazer nosso. Voltarei sempre que for convidado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!